Olá, boa noite. Eu sou o Gabriel Ferraz. Estou muito feliz por você estar aqui. Hoje é o terceiro episódio desse projeto tão bacana, tão colaborativo. Estou muito feliz pela construção que nós criamos até agora. Agradeço a todas, a todos que têm enviado mensagens, dando dicas, dando opiniões, que são muito bem-vindas. Hoje é um dia muito especial. Receberei o Bruno Cotti. Só que antes, eu gostaria de trazer algumas reflexões para você. O que é fluir? Para mim, fluidez é quando nós olhamos a vida de uma outra forma. Estamos numa reunião e não vemos a hora passar. Aquela aula que dá vontade de continuar. Aquela música, aquela roda de samba, aquele show. O que te faz fluir? O que você de repente não sente o tempo passando e dá aquele gostinho de quero mais? No primeiro episódio com o Alex Schultz, ele falou que fluidez para ele é quando ele está na moto, no momento presente. A Bárbara Maia diz que é quando ela tem o privilégio de ser quem ela é. O que será que faz o Bruno fluir? Vamos chamá-lo? Guardando a conexão. Desde já, aproveitando, enquanto estamos conectando, olha ele Ai, aí! Gabriel. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite, meu irmão. Tudo maravilha e com você? Tudo ótimo. Muito feliz por você estar aqui. Estava Pô, dizendo cara, para as pessoas essa alegria que é, né? Nós temos momentos de fluidez e é para mim muito gratificante poder realizar essa troca contigo. Pô, meu irmão, deixa eu só alinhar aqui que é foda, né? Os filtros estão chegando aqui e eu não sei nem, mas eu tô tipo aquele padre lá que tava fazendo a missa com filtro de gatinho, né? Pô, cara, para mim é um prazer imenso estar aqui com você, de verdade. Feliz em bater esse papo, ainda mais sobre um assunto que é um assunto que está todo mundo buscando, que é de estar nesse processo de fluidez mesmo, né? De tentar encontrar esse estado de flow que todo mundo tem falado. Que ótimo, ótimo, que eu tenho certeza que nós construiremos um papo, uma resenha bem descontraída. Gostaríamos de saber um pouquinho mais do Bruno, Bruno com um olhar pessoal, o Bruno com um olhar profissional. Só que antes de mais nada, direto e reto, o que te faz fluir? Essa é boa essa pergunta, né? Nossa, é boa, cara. Quando eu vi quando eu vi que você estava começando essa série, e aí assim, são essas as perguntas mais fáceis que parecem as mais fáceis, são as mais difíceis de responder, né? O que você gosta de verdade? O que você gosta mesmo de fazer no seu dia a dia? Aí você vai e acaba indo lá para os lugares básicos, né? Tipo, o Alex Schultz falou da moto e a Bárbara falou dela ser ela mesma, né? O que me faz fluir é, o que me faz fluir é estar no básico com pessoas que eu posso ser quem eu sou, onde eu me sinto à vontade. Coisas muito simples. Às vezes é um encontro entre dois, três amigos e poder falar, e poder ser o que se é, e poder se abrir, e poder inclusive errar. Hoje em dia, o que me faz fluir é estar livre, inclusive para poder errar e para poder ser, para que algum amigo possa me fazer uma observação e para poder, olha, cara, vai por aqui, vai por ali. Enfim, eu encontro isso muito no meu trabalho. Eu escolhi da arte para fluir. Então, quando eu estou produzindo alguma coisa artística, eu estou fluindo. É onde eu me encontro bastante dentro da fluidez, produzindo alguma coisa artística e tentando acessar algum sentimento meu e dos outros, né? Eu acredito que nós construiremos muitas reflexões hoje, e uma delas é trazendo um olhar profissional. Profissionais que buscam essa fluidez, profissionais que têm o erro como um grande professor e não um grande chicote. Eu até lembro de uma palestra que eu assisti, que na placa do escritório tinha assim: erros inéditos são bem-vindos. Para você, Bruno, quais foram os erros que se tornaram grandes professores? Eu muito mais errei do que acertei. A carreira de um ator é 100 testes para pegar dois, três. As pessoas às vezes veem os atores, até atores que são famosos e que
e que de repente parece que estão ali há muito tempo, muitos deles demoraram muito para alcançar o seu espaço. E eu não estou falando só na televisão, não, porque parece que a televisão é o único lugar do ator que está bem sucedido. Não, no cinema, no teatro. Nós, atores, a nossa vida é quase como se a gente fosse numa entrevista de emprego por dia. Então, e você vai numa entrevista, imagina um profissional de qualquer área, por exemplo, a sua, ou então um contador, um advogado, e ele fosse numa entrevista de emprego por dia, e dessa sequência, a cada, por exemplo, 30, 20 entrevistas, uma ele consegue um trabalho, e esse trabalho dura mais ou menos de 1, 2, 3 dias, no máximo um mês. Então, nós somos profissionais liberais, e a nossa vida é esse teste o tempo inteiro. Então, é muito louco, né? Viver nesse estado assim, tão correndo esse perigo e tendo esse lance da própria rejeição, né? A própria rejeição. Quando todo mundo vai numa entrevista de emprego, o desejo daquela pessoa, ela gera uma expectativa sobre aquilo, ela se coloca daquela forma, ela pensa naquilo. O ator e o artista, não. Ele está mais acostumado a escutar não. Ou seja, eu errei muito mais do que acertei. O que eu fiz foi só entender que a cada erro que eu errava, eu estava mais próximo do acerto. Eu sabia, eu tinha consciência sobre o que me levava ao acerto. E eu não tinha acertado sem saber o porquê. Eu acredito muito nisso, que a gente pode ter a sorte em alguns momentos da vida, mas é muito legal também quando você acerta e você está consciente do seu acerto. E você só está consciente do seu acerto quando você já errou bastante. É importante deixar claro para quem está chegando que esse projeto que nós estamos construindo, e eu digo nós porque existe uma colaboração para que tudo isso acontecesse, ele tem um objetivo principal para você. Se perguntar, se questionar, o que me faz fluir? Será que as escolhas que eu tenho, elas são escolhas impostas ou são escolhas que eu desenvolvi para a minha vida? E uma coisa que me chama a atenção, Bruno, num livro que eu fui presenteado por uma grande amiga, que é O Caminho do Artista. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, quem você é, o que você faz, o que você está... Por exemplo, eu tomei um susto, eu esperava chegar o Bruno Cotti, aí eu vi pandas. O que é pandas? Explica um pouco pra gente. Beleza. É legal, antes de começar a falar isso, quando você me pergunta sobre os meus erros, é legal, inclusive, pensar sobre o que é errar e o que é acertar. O que é isso? O que significa isso para você? Qual é o seu erro? Porque, às vezes, a gente não conseguiu o que a gente queria, mas não significa que a gente errou. Então, se você for errar, erra cada vez melhor. Erra com a alma, erra com o corpo, alma, mente, espírito. Erra com tudo, porque daí você vai ter a percepção de que talvez o fato de não ter conseguido não significa que seja um erro, mas somente mais uma oportunidade de aprendizado. Eu sou ator, comecei a minha carreira trabalhando como ator e como um ator que pensava bastante sobre o que queria dizer. Às vezes eu era chamado para alguns projetos, mas eu não tinha identificação com aquilo que eu estava sendo chamado para dizer. E eu tinha muitas coisas dentro de mim para dizer. Elas não são verdades absolutas, não. Elas só são coisas que eu estava tentando me manifestar e tinha uma opinião sobre aquilo. Mas não é uma opinião, como eu volto a dizer, não é uma verdade absoluta, mas é um desejo de falar sobre algumas coisas, de falar de uma forma mais democrática sobre os sentimentos humanos, sem, de repente, não apontar o que é certo e o que é errado, mas tentar expressar esses sentimentos, falar um pouco mais sobre o amor, falar um pouco mais sobre ilusão, falar um pouco mais sobre sonhos, sobre desilusões. E aí eu comecei a escrever. E quando eu comecei a escrever, quando você escreve, você sabe disso porque você também escreve, você vai entendendo que você tem uma característica de escrita, que não é só escrever. Você fala, opa, peraí, eu escrevo. Mas quando eu escrevo, tem uma característica nisso, que é um pensamento. E aí eu percebi que eu podia dizer aquilo mesmo que eu estava escrevendo e que, de repente, também eu poderia ter até a capacidade de começar a dirigir aquilo que eu estava escrevendo. Então, hoje, eu sou diretor, roteirista e ator e desenvolvo meus projetos pessoais, mas também trabalho no projeto dos outros com o maior prazer do mundo. À medida em que cada vez mais que eu desenvolvo meus projetos pessoais, eu fico mais
gostando mais de trabalhar com os outros também. O caminho do autoconhecimento, ele também proporciona uma relação com o outro melhor. Então eu tenho sentido isso. E aí você me perguntou o que é Pandas. Pandas é um espetáculo teatral que eu dirigi online. Quando a pandemia se instaurou, eu fui convidado por um amigo a participar de um projeto, se a gente tinha interesse, se eu tinha interesse em adaptar um espetáculo teatral para essa linguagem, aqui como a gente está, como se fosse uma live, só que era no Zoom. E aí eu falei, opa, é comigo mesmo. Como eu volto a dizer, eu não tinha nenhum problema se eu errasse fazendo isso. Eu estava muito afim de fazer. Eu estava muito afim de fazer. Então, eu fui testando, fui fazendo, e a gente acabou fazendo o espetáculo Pandas, e ele foi muito bem, assim, foi muito legal. Acima do se foi bem ou não, é muito legal ver que depois de 6 meses de pandemia, a gente conversou, eu, o Mauro e a Nicole, nós tivemos a oportunidade de, num semestre de uma pandemia mundial, encontrarmos com mais de 1.000 pessoas. Eu gosto de uma reflexão, de algumas várias que eu tenho, alguns post-its espalhados pelo meu quarto, que existe uma chance maior de a oportunidade nos encontrar quando nós vamos atrás dela. Nós criamos, né, as nossas oportunidades. E eu trago uma troca, uma reflexão para nós construirmos aqui juntos. E convido a você também, que está na sua casa, que está participando com a gente. Se tiver alguma pergunta, alguma ideia, alguma reflexão, na parte inferior tem uma interrogação, envie, que no final eu e o Bruno conversaremos com você também. Bruno, quais foram as oportunidades que você correu atrás, que você foi de encontro a elas, que não esperou a bola chegar no pé? Gabriel, muito louco isso, porque eu nunca ainda, e eu não falo isso de forma nenhuma com remorso nem nada, mas eu nunca tive uma oportunidade. Todos os meus trabalhos foram realizados por mim. Os trabalhos que eu fiz, que eu não era o realizador ou idealizador, eu, eu, eles não aconteceram tanto quanto os que eu realizei. Ou seja, eu mesmo criei as minhas oportunidades. Eu escrevi, dirigi e atuei em um longa-metragem porque eu sentia a falta de ter uma oportunidade no cinema. Então eu fui lá e falei, já que ninguém quer dar um grande personagem para mim, um personagem interessante para mim, eu mesmo vou me dar esse personagem. E eu me dei esse personagem e eu tive a oportunidade de ganhar um prêmio muito importante no cinema nacional com isso. Ou seja, fui eu que cavei essa oportunidade. Eu não fui descoberto, ou alguém me chamou, ou então as pessoas. E eu acho que ser descoberto é muito legal, tem muito mérito nisso. O que acontece é que eu mesmo cavei todas as minhas oportunidades e sigo cavando ainda as minhas oportunidades aqui. Os trabalhos que eu tenho feito, que são relevantes, eles são todos idealizados por mim. E eu já me acostumei a isso e sigo pensando em projetos onde eu mesmo possa criar oportunidade não só para mim, mas também de criar oportunidade para aqueles que eu admiro e confio que estão à minha volta, que também estão merecendo ser olhados. Tem muita gente muito boa no mercado. Isso eu pensei, quando eu comecei a produzir teatro e os meus trabalhos autorais, eu pensei, no lugar de pedir emprego, eu vou gerar emprego. Então, no lugar de pedir trabalho, eu vou chamar pessoas para trabalhar comigo. Se eu quero trabalhar com um diretor, eu não vou pedir para o diretor, você poderia me dar uma oportunidade? A gente pode pedir, não tem problema algum. Pedir, não há problema nenhum. Mas eu pensei, que tal se eu pegar esse diretor e falar, oi, tudo bem? Eu tenho um projeto, eu gostaria que você dirigisse, você gostaria de trabalhar comigo? O approach muda. O approach muda. Então, eu me coloco dessa forma, como produtor, realizador e artista. E eu acho que isso faz total diferença. Por exemplo, para você que está em casa, se você tem um projeto pessoal, se você quer trabalhar com alguém, se você pedir, agora se você pegar alguém que você admira e chamar ela para trabalhar com você, se você falar, eu gosto do seu trabalho e eu tenho um projeto em que você se encaixa, que tal? Forte, forte e reflexivo, e um grande convite. Acredito que o futuro presente, ele traz esse olhar que enquanto pessoas
enxergam oportunidades na crise, existem também pessoas que enxergam crise numa oportunidade. E quando eu comecei a escrever, quando eu recebi esse olhar de multiplataforma, vindo de você, agradeço muito, eu recebi um convite através de um conhecido que ele falou assim: Gabriel, escrever é uma arte, um ato de coragem para nós organizarmos os nossos pensamentos e transcrevermos a nossa trajetória. Tem algum texto, tem algum compartilhamento que você, que também é um influenciador de vidas, que o exemplo arrasta, que você poderia compartilhar com a gente? Eu eu escrevo muito sobre os meus sentimentos. E eu escrevo do ponto de vista, o meu desejo com a escrita é humanizar mais os nossos sentimentos, inclusive aqueles que não necessariamente são os nossos sentimentos mais de alegria, de felicidade, de vitória. Eu não escrevo sobre tristeza, mas eu escrevo sobre a possibilidade de um dia de cada vez, e às vezes você não está no seu melhor momento, mas você não precisa negar ele. Você pode se reconstruir se você observar esse momento. Então eu escrevo muito sobre momentos de transição de vida, sobre sentimentos que de repente estão dentro da gente e a gente não consegue manifestar para o outro, e o quando a gente não consegue botar para fora, a gente está engolindo o próprio veneno também. Isso não precisa ser feito na violência nem na raiva, observar esse sentimento e tentar construir ele através do diálogo. Então eu, como artista, observo muito as relações humanas. E tento observar muito as relações humanas porque mano, o mundo não é um lugar melhor justamente pela dificuldade que os seres têm de se relacionar. É isso. Então, justamente esse lugar, e tento propor uma terceira via, um caminho. Quando a gente fala sobre multiplataforma, a gente fala inclusive sobre isso, né? Às vezes você é uma pessoa extremamente amorosa, mas você é um mau pai. Às vezes você é o melhor funcionário da empresa, mas você é um mau marido. Isso é um pensamento antiquado. Isso está numa construção de existencial que já não cabe mais no momento que a gente está vivendo agora. Se você é um grande profissional, você seja multiplataforma, seja um bom marido, um bom filho, um bom pai, esteja presente, esteja perto. Não segmente a vida como se fossem gavetinhas isoladas e uma coisa não dependesse da outra. Seja algo sistêmico. Eu tenho um grande amigo que você conhece e o segue, que é o Leandro Barreto, Dr. Leandro Barreto. Ele é um médico. E ele é um médico do ponto de vista clínico. Ou seja, ele não trata mais só o coração, ou só o seu rim, ou só o seu fígado. Ele compreende que o corpo é um sistema, é um organismo. E uma coisa interfere na outra. Então, o multiplataforma não é uma pessoa que quer fazer tudo. Não, o multiplataforma é uma pessoa que, através de um tipo de pensamento, consegue agregar ação, fala e atitude. Pensamento, fala e atitude. A gente não pode pensar algo, falar outro algo e agir de outra forma. Isso daí, hoje em dia, já não cabe mais. Excelente, sensacional. Lembrando a todas e todos que aqui estão, quem de repente chegou no meio da conversa, essa troca, essa resenha gostosa, ela ficará salva aqui no IDTV, no meu canal lá no YouTube, já parou para pensar. E eu trouxe algumas reflexões, algumas ideias, algumas curiosidades, Bruno, que por mais que a gente se conheça há um bom tempo, até agradeço a Claudinha, que foi a ponte, a intermediadora de boas amizades que eu tenho. Um texto que surgiu por intermédio de uma conversa com uma colega: quando o sonho vira profissão. Quais eram os sonhos do menino Bruno? O meu sonho era... Eu cresci num contexto que eu não tive muita oportunidade de ser criança. O meu contexto, ele era um contexto que me deixava muito inseguro. Eu acho que, claro, toda criança tem os seus momentos de insegurança, é natural, mas eu tive que contar com o meu imaginário desde muito cedo para poder pensar em novas saídas.
Porque o meu presente, o meu dia a dia, eu não me sentia muito confortável e feliz. Eu demorei bastante até encontrar um lugar onde eu me sentia pertencente. Eu demorei a construir essa individualidade de uma forma saudável, segurança tanto na minha família quanto segurança no meu contexto de vida. Então, a minha maior companheira era a minha imaginação. Eu brincava muito com a minha imaginação. E a minha imaginação começou a me dar a possibilidade de ser a minha mão. Então, hoje eu sou o que eu sonhei. O que acontece é que antigamente o meu sonho ele estava relacionado em ser um artista reconhecido, ser uma pessoa popular, ser uma pessoa que tivesse grande alcance na sociedade. E isso revelava muito o meu desejo sobre como eu queria ser amado. Aí fazia uma conexão direta com aquele moleque lá que se sentia sozinho e que tinha dificuldades ali de família, dificuldades de relação, muita insegurança. Então, eu, através da minha profissão, queria esse reconhecimento de amor e de afeto. Quando eu comecei a estudar a arte, eu comecei a perceber que eu não precisava tanto, quem sabe, desse reconhecimento do outro, mas inconscientemente, através da arte, eu estava buscando o meu próprio reconhecimento, que só eu poderia me dar aquilo que eu queria. Ninguém mais pode te dar aquilo que você quer, a não ser você mesmo. E a arte, ela tem uma conexão muito grande com o autoconhecimento. E eu comecei a perceber isso, e o meu sonho, além de ser uma grande possibilidade de imaginar coisas e de conhecer muita gente e de estar em diversos lugares e de ter a possibilidade de viver vidas diferentes, mas acima de tudo, eu estava buscando a oportunidade de me dar aquilo que eu esperava que alguém me desse. Então, o meu sonho virou a minha profissão. Eu fui atrás do meu sonho. O meu sonho não é fácil. A vida de um artista, que seja um artista famoso, não é fácil. Você tem que estar muito, você tem que com seus sentimentos. Quanto mais popularidade, mais lugares você tem para se expressar, mais cuidado você tem com o que você está falando. Quanto mais poder de influenciar alguém você tem, mais você tem que o que você está dizendo, ter consciência sobre o que você está dizendo. Porque influenciar alguém ou ter um lugar de fala de forma muito expansiva, muito nocivo. E sem querer, você está prejudicando algumas pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar, o lugar do artista. Mas eu sou muito com o que eu sou. Deixa eu ver se eu entendi. A quem muito é dado, muito será cobrado. Né? E é um exemplo que começa uma luta ou uma atividade física. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem simples. O Neymar está aí, né? Todo mundo quer ser Neymar. Todo mundo quer ser o Neymar. Você imagina a galera que o Neymar está batendo de frente para continuar sendo o Neymar? É só faixa preta. Quando você começa a fazer uma luta, o seu sonho é ser faixa preta. Não, eu quero ser faixa preta. Eu quero ser o melhor nisso. Eu quero ser a pessoa mais reconhecida nisso. Só que quanto mais reconhecido você mais você vai ter que estudar e se esforçar para estar naquele lugar. Porque o nível de cobrança é muito alto. O chefe mais famoso da cidade, o chefe de cozinha mais famoso da cidade, ele é automaticamente também o mais cobrado. O melhor aluno da classe, ele também é automaticamente o mais cobrado. Então, por isso que muita gente acaba tentando nem se desenvolver tanto, porque à medida em que envolve, mais cobrado você é. Então, é isso. Você tem que... Agora, o artista, o influenciador, se você está aí em casa e quer ser um influenciador,
maravilhoso. Mas saiba que as suas atitudes estão influenciando muita gente. E se suas atitudes não forem corretas, ou elas não forem... Eu não estou falando de moralidade, não. Eu estou falando de saber que tem muita criança te assistindo, uma molecada que não tem o mesmo acesso que você, e que, de repente, se você está ostentando uma porrada de coisa, tem alguém que está lá no extremo do Brasil, no norte do Brasil, ou mesmo no extremo da capital aqui, que, de repente, está olhando para aquilo que você tem, que é material, e está achando que aquilo é que vai fazer com que ela seja inserida na sociedade. E matéria, produto, não insere ninguém na sociedade, pelo menos não na sociedade que eu acredito. Então, se você é um influenciador, ou se você é uma pessoa famosa, o ideal é que ou a gente use desse lugar de fala para democratizar os acessos e fazer com que as desigualdades diminuam. E essas desigualdades eu não estou falando só sociais, financeiras, não. Eu estou falando para que mulheres tenham mais lugar de fala, índios tenham mais lugar de fala, pretos tenham mais lugar de fala, né? Democratizar o acesso através desse grande acesso que você tem. Agora, se você só quer ser uma pessoa famosa para ser amado e para ser recebido entre os outros, pode ser também, pode ser. Só que, de repente, você não está potencializando essa energia toda que está na sua direção para algo maior do que o seu próprio ego, né? Pegando um gancho nessa reflexão que você trouxe, muito rica, eu quero apresentar um contexto que eu tenho estudado e tenho me aprofundado, que é a questão da inteligência relacional, o esforço coletivo. Muitas pessoas chamam de mastermind, de mente mestra. Eu acredito que nós somos a soma das pessoas que nós mais convivemos. O que é para você, de fato, uma inteligência relacional? Não no palco, não na exposição, não naquele comercialzinho bonito que todo mundo ilustra, imagina a família, os amigos, aquela foto de final de ano. Como você verdadeiramente vê essa questão da inteligência relacional? Eu vejo assim, para mim, a coisa que hoje a maior inteligência para mim, que se destaca em qualquer área, seja no business, assim, em quem lida com grana, literalmente, em quem lida com arte, em quem lida com saúde, em quem lida com o ser humano, em quem lida com emoções. Hoje, a maior inteligência para mim é não tomar tanta coisa para o pessoal. Porque se você parar para pensar, hoje, os seus desafetos com os outros, ou aquilo que você ainda não conseguiu conquistar, e que te distancia daquilo que você, de um lugar onde você quer chegar, tudo isso está muito relacionado com o fato de você ter tomado de forma pessoal aquilo. Está muito relacionado à ideia de preconceito, a uma preconcepção sobre algo que te impede de chegar no lugar que você quer chegar. E seja até na dificuldade das relações humanas hoje, se você parar para pensar mesmo, 90%, 95% é uma preconcepção sobre algo. Não é uma coisa vivida. Não é uma coisa vivida, vivenciada. Não, eu vivenciei isso. E eu vivenciei isso de verdade. Convivi verdadeiramente com essa pessoa. E nessa convivência eu percebi que eu não quero mais estar com ela. Não, são muitas ideias. Ideias sobre profissão, ideias sobre o chefe, ideias sobre a mãe, ideias sobre o pai, construções. Então, assim, hoje o que eu percebo como inteligência para mim, o ser humano que é inteligente, verdadeiramente, ele conseguiu diminuir a quantidade de preconceito em relação ao outro, totalmente, assim, né? Totalmente que eu digo não 100%, porque isso é uma ilusão, mas conseguiu baixar bastante a quantidade de preconceito, conseguiu desarmar para poder escutar o outro e também conseguiu encontrar dentro de si uma segurança onde, quando o outro não concorda com você, você não vai para uma natureza mais agressiva. Seja isso no trabalho, no casamento, com o pai, com o filho, no trânsito. Ou seja, se a gente não se sente diretamente agredido, a gente consegue contornar situações. Isso, para mim, é inteligência emocional. Eu trago esse olhar de inteligência emocional porque eu tenho recebido vários comentários, várias pessoas falando sobre esse assunto, sobre a segurança psicológica no ambiente de trabalho, quando a pessoa ela tem
a oportunidade de fluir. Algumas empresas pagam pelos erros. Eu não sei se você que está aí na sua casa sabia, mas um certo dia chegaram para um gestor e falaram: olha, o futuro é touch. O futuro não é mais aqueles Nokia do seu tempo, Bruno, aqueles Nokia tijolão cheio de teclinha. Sim, total, total. Alguém deu credibilidade para essa ideia, alguém, infelizmente, não deu. Nós sabemos da história e não vamos entrar nisso. Bruno, algo que Sim. me chama a atenção para o mercado que nós atuamos, que nós conhecemos há tanto tempo, é a questão da disciplina, a questão da continuidade. Quando o propósito fica chato, quando a gente recebe muito não. Eu gostaria de perguntar para você que já circulou em vários lugares, que já conheceu muitas pessoas, o que diferencia o talento da disciplina? O talento é uma coisa que muita gente tem naturalmente e é uma aptidão natural. Pode ser uma combinação de fatores genéticos, pode ser uma coisa, um dom, um carisma, pode ser algo de Deus. A gente pode nomear de diversas formas. Porém, não necessariamente significa que o seu talento vai fazer com que você tenha ferramenta para se manter onde você está. Eu não acredito eu não acredito que o meu talento seja esse do sobrenatural. Eu acredito que o meu talento seja a persistência. O meu talento é a persistência. Se a gente tem que parar de ver o talento só como essa coisa, por exemplo, em que a gente vê, isso se refere muito nos artistas, né? Ai, não, ele é muito talentoso, ele é como se fosse essa questão só divina. Não, o talento é um aprendizado também. Quando você quando você é disciplinado e você trabalha na direção disso, você também passa a desenvolver um talento em você, que é resiliência, disciplina, organização. E isso não está relacionado a você ser careta. Porque a organização, ela nos foi vendida como uma coisa careta. Uma pessoa que é organizada, ela é muito metódica, ela é careta, ela é certinha. Não, não tem nada a ver com isso. Organização, disciplina, tem a ver com você compreender uma ferramenta de nadar a favor da corrente e não contra a corrente. Nada a favor da vida e não contra a vida. A disciplina faz com que você faça coisas menos vezes e tenha mais intensidade no que você está fazendo. A disciplina faz com que você encontre também uma constância, início, meio e fim. E que você, se você, por sinal, porventura, tenha que sair, parar, desistir de algo, é uma desistência que você conseguiu observar verdadeiramente que aquilo não era saudável para você. E não só uma desistência de repente lá no futuro você fala, poxa, se eu tivesse me dedicado a isso, se eu tivesse tentado mais, eu acho que eu não tive resiliência para estar ali, porque não tem problema algo dar errado. Agora, você tem que verificar se aquilo verdadeiramente não era positivo para você, ou se você não teve, ou se de repente, por sinal, você foi um pouco mimado, achando que a vida, que ela é para ser bem vivida, ela é uma vida em que você ganha as coisas. As pessoas que mais nos amaram na vida não foram as pessoas que mais deram coisas para a gente. Amor não tem a ver com dar alguma coisa, ou enfim. Os momentos mais bonitos das nossas vidas não necessariamente foram as nossas promoções no trabalho, ou então. Não foi. Pensa aí, você que está em casa, esse momento mais. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Será que foi necessariamente o dia que você pegou um trabalho ou foi promovido? Talvez não. Enfim, eu estou lendo aqui a Claudinha, maravilhosa aqui. Brunão, nós Ou seja, recebemos uma pergunta. Inclusive, eu convido a você. Traga as reflexões, traga as ideias. Deixa aqui na interrogação, na parte inferior. Bruno, que é uma curiosidade. A Lorena falou assim, Bruno, você já perdeu alguma oportunidade por falta de preparo? já, já perdi sim. Eu já perdi. E sabe o que me conforta muito hoje? É que a gente não nasce preparado. Então, ninguém nasce pronto, nenhum bebê nasce andando.
E o bebê, ele anda 2 passos, cai de bunda, anda 1 passo, cai de bunda, anda 3 passos, cai de bunda, anda 4, anda 5, anda 10, anda adulto e anda. E quando cai, cai uma vez a cada mês, tropeça e já se reorganiza de novo. E a oportunidade, o preparo, ele é isso. É como um bebê. Então, quando eu tive a oportunidade de olhar além de mim, no sentido de, não, essa pessoa não quis me dar essa oportunidade, eu vou ficar magoado e triste, isso não me leva a lugar nenhum. Agora, se eu observo que eu não tinha preparo para aquilo, então, peraí, eu não tinha preparo para aquilo. Eu tenho duas opções agora: chorar e ficar triste, ou ver onde eu não tinha preparo e ir me preparar. E aí eu fui me preparar. Hoje, a coisa que eu mais gosto na vida é aprender. Eu sou um curioso. Se você virar para mim e falar amanhã que um desafio para mim de aprender a ser, por exemplo, estofar um sofá, aprender a fazer isso. Não, um desafio novo, um aprendizado novo, porque é maravilhoso aprender algo novo. Então, se você não tem capacidade de aprender aquilo que você mais ama fazer, se você acredita que você já está pronto, se o seu ego te impede de aprender, porque aprender é coisa de quem não sabe, você vai continuar no mesmo lugar de quem não sabe. Não tem problema subir quem não sabe. Se você não tem preparo para algo, comece a ter. Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Ninguém nasce andando, ninguém nasce pronto. Não existe tá pronto. Não existe. Eu me sinto despreparado para uma penca de coisas. Inclusive, há pouco tempo eu fui chamado para fazer um trabalho e eu sempre fui o cara que falava, não sei fazer, mas posso aprender. Ia lá e aprendia. Ia lá e aprendia. Há um tempo eu fui chamado para um trabalho muito grande e me fez tão bem. Eu virei e falei assim, olha, amigos, eu adoraria fazer esse trabalho, mas eu não posso fazer ele sozinho, porque senão eu vou prejudicar vocês, porque desse tamanho eu ainda não sei fazer. Eu posso me dispor a participar de um coletivo para a gente fazer isso. E quando eu saí daquela reunião, eu falei, nossa, que bom, cara, que bom que eu consegui ser humilde e aceitar que eu não tinha condições para fazer aquilo. Me deu um alívio, sabe? Me deu um alívio de ser honesto com as pessoas que estavam me chamando e de ser honesto comigo mesmo também. Foi muito bom. Um dos grandes aprendizados que 2020 trouxe para mim é a questão que nada é tão bom como a soma de nós todos. Porque eu sinto que algumas pessoas, elas compreendem que elas são autossuficientes, auto-orientáveis, elas conseguem resolver tudo. E eu tenho aprendido que nada melhor do que ter pessoas para nos monitorar, nos orientar, chamar a atenção de pontos que são cegos. E eu tenho percebido também que nós somos aquilo que fazemos repetidamente, que existe um padrão comportamental, existe uma matriz dessa história toda. O que você vem aprendendo com isso, Bruno, nas experiências da sua vida? Uhum. Deixa eu pensar no que você está me perguntando, porque eu quero te responder de verdade. Quero te responder com o meu coração mesmo. Deixa eu pensar. O que eu mais tenho aprendido, enfim, as repetições são muito importantes. As repetições são muito importantes porque você aprende. Tem uma coisa chamada conhecimento empírico, que é quando você vai conversar com um homem, uma mulher que trabalha na roça, e você pergunta para ela como é que aquele fruto, aquele legume cresce daquele jeito, ela não vai te explicar através do conhecimento teórico de um livro, ela vai te explicar através do conhecimento empírico, que ela aprendeu do avô, da mãe, e ela vai virar para você e falar assim, filha, é fácil isso aí. Mão na massa. Coloca ali, aí você molha. A mesma coisa você perguntar uma receita para sua mãe, um bolo. E, 600 gramas, não tem 600 gramas, é um punhado, filho. Aqui, é meia xícara, é assim. E eu percebi que esse tipo de conhecimento, ele está relacionado com sentimento, com amor. Que ele está decorado no coração. Ele passou pelo coração e o coração decorou aquele sabor. Isso é conhecimento empírico. Então, fazer coisas continuamente, todos os dias, faz com que você não seja só uma pessoa que domina intelectualmente aquilo, mas você tem um conhecimento empírico para aquilo. Então, o meu trabalho, eu percebo que ele está muito relacionado com um conhecimento empírico, que é observar o ser humano,
é estar ali, eu quero estar perto dos outros, eu quero vivenciar algumas oportunidades, algumas experiências, eu quero estar mais perto dos sentimentos e do coração das outras pessoas. E aí é isso, escrever, trabalhar, me dispor a trabalhar, às vezes trabalhos que não necessariamente vão me dar tanto dinheiro, mas ao mesmo tempo vão me dar um conhecimento empírico para lá para frente eu conseguir transformar isso de alguma forma em dinheiro. Então, eu acredito que você falou que nós somos a soma de várias coisas, né? E eu gosto muito de pensar na palavra Deus, que a palavra de Deus nada mais é do que uma combinação de eus. São vários eus. Então, Deus é uma combinação de tudo aquilo que vibra dentro de nós e do nosso coletivo. Eu acredito muito na potência do coletivo, embora às vezes ainda existam muitas pessoas que pensem individualmente, mas eu acredito muito no coletivo. Então, Brunão, isso eu exercito também diariamente, o coletivo. papo bom, papo gostoso, jogo bom passa rápido, estamos chegando nos momentos finais. E antes disso, tem aquela hora que eu venho na resenha contigo, eu pego o tantã, você pega o pandeiro, aquele papo de Bar do Souza, papum, reto e direto. Ó, o homem veio preparado. O momento papo de progresso, é aquela diretona, reta e direta. O ter é importante desde que o ter não te tenha. O que vem na sua cabeça sobre essa reflexão? O dinheiro só é bom quando você não está pensando nele. É rico a pessoa que não precisa pensar em dinheiro. Então, se você trabalha bastante, faça com que o dinheiro trabalhe para você e não você trabalhe para ele. Ter é ótimo, mas você não precisa ficar se preocupando em ter. Se você está se preocupando em ter, mesmo com dinheiro, você é pobre. Sensacional. Segunda papum. Qual é a diferença de um artista para um ator ou atriz? Um artista, ele pode encontrar outras ferramentas para expressar os sentimentos dele. Ele pode trabalhar com outras ferramentas, não só a atuação. Um ator é um artista que usa da atuação para se expressar. Mas é um artista também. Mas é que ele elegeu a arte cênica para se expressar. E o artista, ele elegeu a arte cênica e outras artes para também se expressar. Um dia você virou para mim e falou que tem alguns artistas, alguns jogadores, alguns palestrantes, alguns profissionais que eles têm uma fluidez tão grande que se eles estão no Maracanã da vida, eles não sentem o peso, eles são os faixa pretas. Isso me estimulou muito, porque eu refleti sobre o Clóvis de Barros, que é uma pessoa que eu admiro muito, Cortella, Monja Cohen, que acredito que se eles forem convidados para uma palestra com 10 mil pessoas, minimamente eles estão preparados para isso. O que é o Romário não sentir o peso de um maraca cheio? O que é um grande ator, uma grande atriz, um grande cantor chegar no palco e ter estofo, ter base para ser maior do que aquele grande show? É louco, né? A gente fala muito sobre isso, sobre a possibilidade de você não se sentir menor do que o que está fora dentro de você. Eu sou professor também, e ontem eu estava conversando com os meus alunos e eu falei para eles, vocês podem desenvolver o prazer de duas formas. Ou quando vocês acertam uma cena, ou quando vocês simplesmente atuam. Quando vocês simplesmente atuam e vocês não acertam a cena, se vocês desenvolverem prazer nisso, tá ótimo. A gente tem que ter prazer de jogar e não ter prazer de vencer. O vencer é um desdobramento disso, mas seja grato todos os dias só pela oportunidade de jogar. Só jogar. Então, se você está ali dando uma palestra para 10 mil pessoas, o simples fato de estar ali naquele lugar já te gera prazer. O presente te gera o prazer. E não é o reconhecimento no final da palestra que vai te gerar prazer. É o estado ali de presença que te faz gerar prazer. E que você traz a seu favor. Traga o medo a seu favor. Faça do medo um aliado. É normal sentir medo. A ilusão da sociedade é querer sentir medo não é para sentir, tem alguma coisa errada. Não existe isso. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Tragam o medo para perto. Traga o medo para perto.
E o medo vai ficar ali, dá uma segurança para o medo. Abraça a sua criança. Fala, vem aqui, vamos ali, vamos tranquilo. Se não der certo, não tem problema. Amanhã eu tô lá de novo, batendo lá naquela porta. E esse fogo, essa resenha começa a subir de nível, começa a ficar mais forte. Eu tenho uma reflexão pessoal que eu desenvolvi escrevendo, desenvolvi através de um vídeo que está até aqui no meu feed do Instagram, que é talvez não dará tempo. Quantas coisas nós deixamos para depois? Quantas coisas nós começamos e não acabamos? Quantas coisas nós falamos depois eu penso, depois eu estudo, depois eu ligo, depois eu perdoo? Nós estamos vendo várias pessoas partindo. Uhum. Nós estamos Sim. vendo pessoas que deixaram uma marca nesse mundo. Bruno, duas coisas. Primeiro, tem algo que você se arrepende de ter deixado para depois? E segundo, o que é uma relação de tempo para você? O que você tem feito com a gestão do seu tempo? É uma pergunta boa, porque assim, eu não quero ser puritano também aqui, virar para vocês e falar que eu só vivo o presente. Não, gente, eu sou todo cagado também, eu sou um ser humano, eu estou aprendendo, várias coisas que eu deixo para depois e que era para ter feito na hora, às vezes me arrependo, mas eu tenho tentado entender em que fase da minha vida eu estou e qual é a minha prioridade nessa fase da vida. Nessa fase da vida, de repente você está precisando do quê? Qual é o teu objetivo? O que você precisa agora? E não, o que eu preciso na minha vida. A vida, ela pode durar 80 anos, ela pode durar 30, ela pode durar 10, pode durar 20, não interessa. Mas o que você precisa agora? Você tem fome do quê agora? A esfera do amor? Ou você está precisando, nesse momento, um objetivo maior, estar conectado com os seus sentimentos? O que você está precisando nesse momento? Então, eu estou tentando verificar isso. Em que momento eu estou e se eu estou sendo fiel àquilo que eu estou precisando de verdade. Porque, às vezes, eu estou precisando de amor ou, de repente, ser reconhecido em algum outro lugar da minha vida e eu estou tentando ali só ganhar dinheiro. Às vezes eu não. Às vezes eu estou precisando efetivamente ganhar dinheiro, me organizar financeiramente, ter mais qualidade de vida, ter o básico, organizar o meu básico, mas não, mas eu não estou vendo isso, eu não estou sendo objetivo com isso. Eu fico ali martelando em outra área da minha vida. Então, o autoconhecimento não está relacionado a você se transformar num Buda, num santo. O autoconhecimento está o que você precisa hoje. Você precisa comer? Então vai comer, não vai dormir. Você precisa dormir? Então vai dormir, não vai comer. Perceba nas necessidades básicas, primárias mesmo. O que está tirando o seu sono? O que está tirando o seu sono? O que está potencializando você? É isso. Vai tirando as oportunidades e vai se conectando. Então, o que eu me arrependo, eu sei lá do que eu me arrependo. Eu sei lá do que eu me arrependo, Gabriel. Eu me arrependo hoje de não ter valorizado mais a presença das pessoas. Eu me arrependo hoje, em pandemia, eu vejo, nossa, andar na rua, olhar as pessoas. Eu me arrependo de não ter desfrutado mais de momentos que eu estava aí bundando e não estava valorizando a presença do outro. Hoje esse é o meu arrependimento. Mas arrepender não significa que eu seja o culpado. Significa só que eu percebi que existe mais uma coisa bonita para ser olhada e que eu não estava olhando antes e que agora eu vou começar a olhar. E ninguém tem culpa de nada. Segue o bonde. Agora é aquele momento que a galera envia vários corações, agora é aquele momento que todo mundo fica feliz, onde eu trago, Bruno, uma declaração para você, porque é algo genuíno. Uma vez o Tony Robbins, ele disse numa palestra aqui no Brasil, onde eu tive o privilégio de assisti-lo, que mais cedo ou mais tarde nós seríamos reconhecidos pelo que nós fazemos em silêncio durante anos. E que se hoje eu tenho a coragem de ser imperfeito, de meter a cara numa live, escrever textos, ir para o jogo, buscar as minhas transições harmônicas, eu devo muito, 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 muito primeiramente a Deus, por ter colocado pessoas maravilhosas na minha vida, como você, como a Erika Letang, como a Claudinha, como o Denis, como o Edi, os terapeutas que eu deixo com os cabelos em pé, os pastores, a dona Márcia. E uma coisa que me chama muito a atenção, que hoje eu estava até conversando com um amigo, que é os do nada. Foram entrevistar o Leandro Carnal, que está fazendo esse sucesso todo, né? E a repórter virou para ele e falou assim, a repórter: então, Leandro,
você que é professor há 30 anos, você que estuda, você que compartilha, está fazendo esse sucesso do nada. E ele só olhou para ela e falou, do nada. Quais são os seus do nada para nós finalizarmos? E já aproveito para pedir para você deixar aquele momento jabá, aquele momento resenha, deixar todas as suas redes, os seus projetos. Não, eu entendo totalmente. Tem uma coisa, infelizmente, Gabriel, tem uma coisa que a gente vive na nossa sociedade aqui, principalmente eu sinto assim, eu não sou uma pessoa viajada, nem muito culta, mas eu já passei por alguns lugares, mas eu sinto que aqui tem uma coisa que é assim, a gente ainda não consegue avaliar o outro pelo nosso sentimento. A gente precisa avaliar o outro por alguém que a gente confia, e se essa pessoa que a gente confia der ok, a gente dá o ok também. Então, a gente precisa de autorizações para gostar das pessoas. E aí, vira essa coisa que é do nada, né? Peraí, quando alguém muito grande olha para você, todo mundo olha para você. Mas, enquanto alguém grande não olha para você, fica parecendo que é do nada. Ué, do nada, do nada. Ninguém autorizou a sua entrada aqui na festa ainda. Ninguém autorizou você, né? Precisa alguém muito grande autorizar a sua entrada na festa da vida. Então, é muito louco isso, né? Eu ainda estou... quando eu encontro as pessoas e as pessoas conhecem meu trabalho, elas ainda me veem como alguém que está aparecendo do nada. E eu não tenho problema nenhum com isso, sabia? Porque eu me sinto verdadeiramente alguém que está experimentando. Eu sinto que eu venho do nada. E vir do nada, vir da massa, vir dos outros, vir tá ali, eu adoro isso daí. Eu adoro. Eu não quero chegar em lugar nenhum. Eu quero estar onde eu estou. Então, se alguém falar vir do nada, você vem do nada, eu venho do nada mesmo. Eu venho do nada e está tudo bem. Para se construir alguma coisa concreta, né, uma árvore, ela precisa estar muito enraizada, porque senão bate nada, se coisa que está para fora, tem que ter a mesma coisa para dentro, porque senão bate um vento. Eu tô aí, tô aí. Faz 18 anos que eu tô fazendo o que eu faço. Tô aí, tô construindo a minha raiz e tá tudo bem. É a base. Brunão, muito obrigado. Muito feliz por esse terceiro episódio ter tido essa grandeza, grandes reflexões. Fico feliz em nós compartilharmos e deixarmos registrado, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Já parou para pensar, Gabriel Ferraz? Brunão, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço por você ter vindo aqui trocar essa ideia comigo, estar presente. Nós temos projetos, temos ideias. Muito obrigado mesmo. Ô, irmão, deixa eu fazer um agradecimento aqui a você. Primeiro quero agradecer a Claudinha, que é a pessoa que, de certa forma, nos conectou e é uma pessoa que é uma parceira de muitos anos e sou muito grato a ela. Ela, independente da nossa relação profissional, ela sempre vai estar guardada num lugar muito especial dentro de mim. E aí, e agradecer a você por ser uma pessoa que me ensina muito com a sua generosidade e com o seu desejo de aprender, assim. Quando eu me sinto que eu estou um pouco preguiçoso, eu olho para você e vejo o seu desejo verdadeiro de aprender e como você se constrói a cada dia. É um prazer ter você perto de mim. Obrigado pelo convite. Brunão, tamo junto, muito obrigado. E vamos, a gente vai se falando. Até a próxima. Até. É isso aí, gente. Terceiro episódio, que potência, né? Já deixo o convite para você na semana que vem, às 20 horas. O quarto episódio também será com o Bruno. Só que esse Bruno é do Story Talkings. Uma pessoa que eu conheci num projeto maravilhoso. Ele tem muitas ideias legais para trazer, para construirmos, para nós trocarmos. Mais uma vez, vou deixar o lembrete. Essa conversa e as duas primeiras, os 3 episódios estão aqui no IGTV, estão também no canal do YouTube. Agradeço a todas, a todos que participaram, que enviaram
as suas contribuições e o que te faz fluir.